Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, querido ouvinte do nosso podcast Tu Porém. Estamos começando mais um episódio para comentar o livro Mil Cairão ao Teu Lado. E aqui, ao meu lado direito, está ele, que é diretor dos jovens aqui da Igreja do 15, também diretor associado do Clube de Desbravadores, toca violão, enfim, faz muitas coisas. O Lucas. E aí, Lucas? É bom ter você aqui mais uma vez. Olá a todos vocês que estão nos acompanhando aí no Tu Porém Podcast. É uma alegria imensa estar aqui de novo para falar de um livro bem especial, Mil Cairão ao Teu Lado, né? Mil Cairão ao Teu Lado e Soldados Armados são livros incríveis. Mas assim, também não estou sozinho aqui. Tô falando aqui com ela, que é jornalista, a Júlia. E aí, Júlia? De boa? Tudo certo, Lucas, mais um episódio, pessoal, muito honrada de participar. É muito bonito a gente continuar falando sobre esse livro e ter plena certeza de que ele é um livro que realmente renova a nossa fé, né? Mas vamos começar com as apresentações primeiro, depois a gente comenta o livro, né? E graças a Deus eu tenho a honra de apresentar a Fernanda, que é a nossa host, que tem trazido pra gente muitos comentários enriquecedores. É um prazer mais uma vez estar aqui ao seu lado, Fer, e partilhar desses comentários com você também. Prazer é todo meu. A gente sempre tem os melhores convidados. Mas bora comentar mais 2 capítulos deste livro maravilhoso. Bom, como você está vendo aí na sua descrição, esse é o episódio de número 52, onde nós vamos comentar aqui os capítulos 15 e 16 do livro Mil Cairão ao Teu Lado. Mas, para você que encontrou esse episódio, caiu aqui de paraquedas, não tá entendendo o que tá acontecendo, o livro Mil Cairão ao Teu Lado é um livro que conta a história do Franz Hasel e de sua família que viveram ali no período da Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Eles são uma família de adventistas do sétimo dia e nós temos a oportunidade ali, a filha mais nova deles, né, escreveu este livro contando um pouco de como foi a vivência dessa família nesse período, de como eles permaneceram firmes na fé deles, mesmo diante ali, né, mesmo em meio a uma guerra. Então, aqui comentando o capítulo 15, chegam os americanos. Nós finalmente podemos ter a sensação de fim de guerra, né? A gente consegue perceber isso. E aqui a gente acompanha a visão da Helene, que no último capítulo teve que fugir por conta, né, que o seu filho Kurt teve que se alistar, né, ao exército. Ele foi forçado e ali eles acabaram fugindo. E eles foram hospedados, então, na casa do senhor e da senhora Straub. Acho que é Straub. E, bom, eles começam a viver ali, achando que estaria tudo bem. Inclusive, eles passam por uma situação não tão bacana, né? Pelo visto, o senhor e a senhora Straub, eles não eram adventistas e eles comiam carne de porco. Então, as crianças viram o porco sendo morto, tiveram que lidar com o cheiro ali, né? Deles preparando as linguiças e salsichas. Porque, pra você que não sabe, eu acho que esse é o prato principal, né? Dos alemães. Esses embutidos, enfim. E
eles ficaram meio traumatizados. É um pouco engraçado ver essa parte. Mas acontece que mais pra frente... eu tô pulando um pouquinho mais, né? Mas mais pra frente o Kurt acaba vendo, né, uma notícia ali de que aqueles jovens que fugiram, né, de se alistar do exército, estavam sendo obrigados a retornar de novo e volta a sensação de pânico, né? O que eles iriam fazer neste momento, o que aconteceria, mas enfim, falei aqui de uma maneira bem breve e resumida e gostaria que os meninos aqui trouxessem as visões deles deste capítulo. É bem interessante a gente olhar agora com um ar de esperança para essa história, né? Porque com a chegada dos americanos a gente começa a entender e a gente sabe o grau da importância que chegar uma outra delegação, um outro exército para fazer a segurança, né, dessas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é uma situação desesperadora, ao mesmo tempo, né? Porque os americanos não tinham noção do que eles iam encontrar. Então, basicamente, a ordem era para que, quando eles chegassem aos locais, eles exterminassem as pessoas para dar fim à guerra ou levassem cativos as mulheres, né? E fizesse toda a parte de segurança, a questão da saúde dessas pessoas e começassem a invadir os campos de concentração também para poder libertar essas pessoas do governo alemão. E é interessante a gente pensar nisso porque, por mais que tenha sido a esperança que eles sempre sonharam, era uma situação desesperadora, porque eles não sabiam com quem eles estavam lidando. E aí Helene, ela faz uma oração desesperada, né, a respeito disso, porque ela não sabia o que fazer, o que esperar, como que ela ia receber esses homens, em quais circunstâncias eles iam encontrar, né? E aí ela faz essa oração e aí ela tem ali a ideia, junto com outras mulheres, de colocar uma bandeira branca, né, e fazer uma rendição das mulheres ali. E isso acaba se tornando natural, e aí eles conseguem entender que elas não estão escondendo nenhum tipo de soldado, ou que elas não são parte de uma armadilha, porque isso também era muito comum no período de guerra, né? Eles usarem as mulheres, as crianças como escudo, e aí trazerem uma armadilha ali para os americanos. Então eles tinham um risco, mas tinham uma esperança, né? Então a gente consegue ver ali a proteção de Deus mais uma vez para essa família, e aí mais uma vez eles são convidados ali a confiar em Deus e apenas em Deus, né? Porque nem os americanos poderiam trazer tamanha rendição e libertação para eles, né? Mas tudo começa a se encaminhar, e esses são pontos mais interessantes da história, que a gente começa a ficar mais preso na história também e começa a entender como foi isso, em quais circunstâncias isso aconteceu para essa família e o quanto isso é confortante, né? Depois de capítulos e capítulos de guerra e de muita dor, de muito sofrimento para essa família, a gente consegue ter um fio de esperança de que vai dar tudo certo, que fica tudo bem no final. E graças a Deus, assim, a gente consegue ver a chegada desses americanos e consegue entender que a proteção de Deus, ela foi o tempo inteiro da guerra, né, para essa família. E até nesse período em que era um risco receber os americanos, eles conseguem ter mais uma vez a proteção de Deus, e mais uma vez essa bênção recai sobre essa família, né? Essa parte, né, esse iniciozinho do capítulo 15, já dá pra gente um norte bem interessante, que as crianças, né, os filhos da Helene, eles têm esse princípio de saúde tão forte neles, que quando eles sentem aquele cheiro do porco sendo morto lá, eles começam a passar mal, né? Eles começam a ficar bem enjoados e eles passam mal, e eles saem ali, vão pra parte de cima da casa, e aí a Helene, né, ela começa a cuidar deles e tudo mais. E o que eu achei bem interessante, né, como as meninas já citaram aqui, essa parte que o Kurt, ele acha o anúncio, né, onde todos os jovens eles
que foram, né, escondidos ali que estavam escondidos do exército, eles precisavam se apresentar ou eles seriam mortos. A gente vê o desespero do menino, né, da própria Helene, né, que vai pedir ajuda também, e a gente vai começar a ver também no comecinho do capítulo que uma semana depois, né, de todo esse acontecimento aí do porco, do Kurt achando os anúncios, começaram a surgir os rumores dos americanos chegando, né? E aí pessoas ficaram felizes, outras tristes, e o que eu achei mais interessante foi uma frase que tá no livro, uma frase do prefeito. Ele diz assim: em tempos de desespero agimos com comportamento desesperado. E olha que interessante, né? Uma frase tão atual para os dias que estamos vivendo aqui agora, né? Porque nós estamos passando por tempos difíceis, né? E você vê que as pessoas às vezes tomam medidas desesperadas em tempos difíceis. Mas a história da Helene, a história do Franz, eles vão mostrando, né, a história das próprias crianças, né? Eles vão mostrando pra gente que em tempos difíceis é aí que a gente tem que se apegar com Cristo, é aí que a gente tem que se apegar a Deus. Mas o que eu acho bem interessante é que é muito fácil a gente falar, né? É muito simples a gente estar falando, difícil é a gente fazer. Então, esse testemunho tremendo que eles dão aqui, né, no livro, pra mim é fortíssimo, fortíssimo, né? E tem até uma parte que a gente tava aqui comentando, né, que depois de um tempinho, né, mais à frente do capítulo, um polonês, ele rouba a bike do Kurt, né? E a gente ficou, cara, que absurdo, já tá tendo uma guerra e o cabra vai lá e ainda rouba a bike do menino. É interessante que esse é uma coisa que a gente fica abismado, né? Como que pode, numa situação em que tudo era muito precário, ainda acontecer delitos como esse, né? Mas a história ela vai se decorrendo e o capítulo ele é um pouco mais extenso porque ele tem vários detalhes, várias situações, né? E aí tem uma situação que é muito desesperadora, né? Os americanos eles percebem que há um polonês que acaba sendo... que passou por ali, né? E aí eles encontram dessa forma eles conseguem olhar para aquelas mulheres e aquelas crianças e pensarem nelas como aliadas dos poloneses, aliadas dos alemães. E aí elas têm... ele organiza uma ponte com essas mulheres e Helene ali foi muito sábia, apesar de desesperada, claro. Ela foi muito sábia em dizer para o Kurt que ele ficasse no sótão ali e para quem contar, né? Para ter alguém para contar a história pro Franz que retornaria da guerra. Então ela sabia que haveria um risco muito grande da sua própria vida e mesmo assim ela pensou no seu marido, em como isso ia acontecer e como que ela ia contar isso para ele, não estando presente, né? Então ela ordena que seu filho fique ali e ali uma criança, né, um adolescente, ali pré-adolescente, Kurt, ele começa a implorar pela proteção do Senhor e o quanto isso é bonito de ver, né? A gente tem falado aqui sobre a vida da Helene, sobre as coisas que ela tem enfrentado com a sua família e como o Franz também tem lidado com a frente da guerra, sendo um soldado, sendo cristão, com o mandamento de não matarás, ele ali com muitas dificuldades, sendo perseguido dentro do exército, mas a gente tem um olhar agora para essa criança, né? Para esse menino que iniciou o livro, a gente consegue ver ali no comecinho do livro ele empolgado com a guerra, ele desejando participar da guerra e ele olhando para aquilo como um alicerce para ele, né? Como um momento de glória para a Alemanha. E a gente vê agora esse menino aqui, esse mesmo menino lá atrás que estava festejando com os amigos na escola a respeito da guerra e orgulhoso do seu país, agora está aqui ajoelhado, né, implorando para que o Deus do céu, o Senhor dos Exércitos, proteja a sua família. E o quanto isso é fruto de um resultado, né, de toda uma trajetória, tanto da Helene quanto do Franz, e do quanto Deus moldou o caráter dessa criança, né? Então, é muito interessante a gente observar isso, porque nós que trabalhamos com adolescentes, ou nós que temos adolescentes nas nossas igrejas, muitas vezes a gente pensa que eles não têm
tamanha discernimento, né? Eles não têm esse conhecimento todo que a gente acha, ou que eles não estão absorvendo o que a gente está ensinando, porque muitas vezes eles vão demonstrar isso de uma forma muito rebelde, ou talvez introspectiva, ou talvez eles não vão ligar. Mas tudo que a gente ensina, tudo que a gente mostra para eles é com certeza uma semente que está sendo plantada. Então, é uma esperança para nós também, né? Que estamos aí lidando com crianças e com adolescentes nesse mundo polarizado que a gente vive. E como a gente já vem comentando aqui em muitos episódios, né? A gente, infelizmente, vive num mundo em que as ideologias têm tomado as nossas crianças e os nossos jovens. E perceber que essa não é uma regra, né? É uma exceção, e que nas nossas igrejas eu espero muito e oro muito para que nas nossas igrejas todos os nossos adolescentes eles sejam exceções à regra, porque o mundo já está dominado com isso, o mundo já tem enfrentado isso de uma forma assim muito problemática, e que nós sabemos que não é o plano de Deus, mas as crianças e os adolescentes que nós temos nas nossas igrejas têm condições, e é nossa responsabilidade, nosso privilégio de fazer parte, de ensinar e de mostrar para eles o caminho que se deve andar, né? Então, mais uma vez, olhar assim para Kurt agora, não só para Helene e Franz, né? Mas olhar para ele com esse olhar assim de crescimento é muito interessante também nesse capítulo em especial. E isso que a Julia tá comentando é interessante mesmo, porque a gente vê como que foi a atuação, né? Tanto da Helene quanto do Franz, como eles insistiam em relembrar aos filhos de que aquela guerra era um absurdo de estar acontecendo, de que eles não deveriam torcer pelo exército alemão, de que eles não deveriam torcer daquela forma porque pessoas inocentes estavam sendo mortas. E eu acho bem marcante isso e muito bonito da parte tanto do Franz quanto da Helene, deles lembrarem disso. E como a Julia mesmo mencionou, eu não sei como eles lidavam com isso, se eles tinham a sensação de que estava dando certo, de que eles estavam obtendo resultados, mas só de ver a forma como o Kurt foi transformado, né? Como ele... É óbvio também, né? Toda a situação que ele passou, não é tão surpreendente assim dele ter mudado, né, de opinião. Mas um ponto que eu achei muito marcante dentro desse capítulo é a realidade da guerra, né? E que às vezes a gente constantemente vê e tende a romantizar a guerra. E principalmente a gente que, como eu mencionei, acho que nos capítulos anteriores, a gente que tá aqui no Brasil, a gente tá tranquilaço porque não tá tendo guerra, a gente tá numa situação totalmente confortável, enfim. E vendo a situação da Helene e dessas outras mulheres também, a vulnerabilidade muito grande, porque eram soldados com armamentos, apesar do exército americano ter sido, assim, uma boa notícia ali de recebê-los, enfim. Se você lê o capítulo, você vê que a maldade também estavam ali naquele exército, né? Eles, infelizmente, não vou contar com detalhes aqui, porque não cabe, mas, infelizmente, muitas mulheres e crianças sofreram também nas mãos do exército americano. E eu fico aqui pensando no quanto que mulheres e crianças que estão em situação de guerra sofrem nessa vulnerabilidade. E até mesmo pensando em um contexto mais pessoal assim, no meu ensino médio eu tive a oportunidade de fazer um TCC que a gente falou a respeito de refugiados. E eu lembro de ler os contextos dessas pessoas, né? Porque os refugiados são pessoas que não têm mais países. Elas têm que fugir do país delas, obrigadas por questões de guerra, ou por algum crime, por elas serem perseguidas, enfim. E elas vivem no campo de refugiados, né? Elas não têm pátria. Elas
elas têm o país delas, né? Por exemplo, os ucranianos, os sírios, né? Também as pessoas que vivem lá na faixa de Gaza, palestinos. Enfim, eles vivem em campos de refugiados e o quanto essas pessoas são vulneráveis. E isso, lendo esse capítulo, me fez lembrar dessas pessoas e aproveitando de convidar você para que a gente também esteja em espírito de oração por essas pessoas, né? Porque não deve ser nada fácil, porque em um momento você tá vivendo a sua vida, você tá indo trabalhar, você tá indo pra escola, enfim, você tá vivendo. E no outro acontece uma guerra e, enfim, você acaba tendo que fugir do seu próprio país. E você não tem lugar pra onde viver. Tem noção do que é não ter uma pátria, né? Enfim. E... pra mim, esse capítulo foi bem marcante, vendo, né, a situação que a Helene e essas mulheres passaram, o susto que elas passaram no final do capítulo, principalmente. Eu fiquei super tensa, eu fiquei me imaginando no lugar delas, porque... Enfim. Mas, indo pro próximo capítulo, pro capítulo 16, a gente tem, então, retorna pra visão do Franz. E a gente vê também aqui, né, na visão do Franz, na realidade dele, a guerra se acabando também, né? E aí, meninos, o que vocês podem trazer deste capítulo que vocês acharam mais pertinente? Eu achei bem interessante essa parte, né? Porque a gente tem, né, o retorno do tenente Gutscheck, né? Ou Chalk. Que ele, novamente, ele vai lá pra querer acabar com o Franz, né? E aí, no comecinho do capítulo, eles fazem, né, uma festa, né? O tenente, ele chama o Franz ali e tudo mais, né? E ele... O que é mais interessante, né? Que no capítulo passado a gente citou no estudo bíblico que o Franz, ele deu. E aí o tenente, ele não mais incomoda o Franz a respeito da leitura da Bíblia. Só que esse tenente, né, o que eu achei bem picaretagem dele, ele vai lá e continua atacando o Franz. Só que dessa vez ele faz de uma maneira terrível, né? Porque ele tá lá no meio da festa, a festa cheia de alemães ali, né? E o Franz, inserido ali na festa, ele, como os irmãos sabem, né? Ele esconde que ele não leva armas e que ele é um cristão, que ele é adventista e tudo mais. E o tenente, ele faz uma pergunta terrível pro Franz, no meio de todo mundo. Ele pergunta o que ele achava do Hitler. E o Franz, ele respondeu, né? Deu uma resposta mais, né? Mais incrível ainda. Sinceramente, a melhor resposta que eu considero, assim, incrível. Ele diz assim, ele é o maior charlatão sob o sol. O que eu achei incrível. E você percebe que e nessa parte, ao mesmo tempo que você tem um Franz que talvez naquele momento ali ele estivesse literalmente à beira da morte, onde tanto é que dois alemães ali no meio da festa, os alemães, eles começam a bater nas coisas, bater nas mesas, dois alemães apontam as armas pro Franz, e mesmo nesse momento você vê que o Franz, ele ainda é firme aos princípios dele. Mesmo assim, o cara literalmente, ele tá prestes a morrer. Ele tá prestes a morrer e ele ainda é firme aos princípios dele. Depois que acontece tudo aquilo ali, né? O capitão ali, ele fala assim, não, nós não estamos aqui a trabalho, nós estamos aqui para festejar. E aí meio que eles deixam isso pra lá, né? As coisas vão se acalmando mais e mais, né? Os alemães, eles ainda vão xingando o Franz, mas as coisas ficam mais calmas. Mas depois os amigos, né, os dois amigos do Franz, o Karl e o Willy, eles foram lá falar com o Franz a respeito disso. Disseram que pra ele ficar calado, né, ou ele ia ser assassinado. Só que a gente percebe, né, o tamanho do cuidado de Deus, assim, com a família do Franz, da Helene, e mesmo assim, numa guerra, né, que a Segunda Guerra Mundial, como os irmãos sabem, né,
provavelmente vocês já têm esse norte bem, né? Já sabem bastante sobre os acontecimentos da guerra. A gente percebe que a frieza dos alemães em matar as pessoas era simples, sabe? E assim, eles matavam, assassinavam as pessoas a sangue frio e não sentiam nenhum remorso por isso, né? Obviamente, como o próprio livro apresenta, o Franz, né, outros soldados, eles não concordavam com o regime nazista de Hitler, né? Mas, ao mesmo tempo, você tinha aqueles soldados que eram malignos e eles realmente concordavam com o nazismo, concordavam com a ideia arianista de Hitler, e eles queriam, né, destroçar qualquer pessoa que fosse longe dessa vertente do Führer, né? E aí a gente vai perceber, né, mais na frente que o Franz, ele ainda mesmo com as pessoas ameaçando ele, né, já ameaçavam antes. E depois desse acontecimento aí desse tenente, ele é ameaçado mais ainda. E você vai perceber que ele ainda mantém, né, a conduta dele, mantém os princípios dele, ele não se abala, né? Vai passando o livro, eu acho que a filha mais nova dele quis passar isso quando ela estava escrevendo, que ele realmente não se abalava, mesmo quando apontavam armas para ele, mesmo quando falavam que iam matar ele, e realmente quase mataram ele várias vezes, ele não se abalava, ele não abandonava a fé dele. A gente pode perceber também que a história ela vai se encaminhando para o fim mesmo, né? Franz aqui está passando por uma situação muito complicada dentro do exército alemão e, ao mesmo tempo, eles começam a perceber que a guerra já não tem mais sentido, né? O que o Franz vem falando todos os capítulos, em todos os momentos, ele vem alertando o quanto isso era desnecessário, o quanto isso era errado. Mas agora eles começam a não só crer no que Franz estava falando, mas principalmente a começar a lidar com as consequências, né? E é interessante que, assim como o Kurt, ele foi resultado de uma construção, de uma oração, de uma família que regava princípios e tudo mais, a gente pode perceber esse capitão que perseguia Franz, a gente pode perceber como ele também é uma construção de Hitler, né? Porque ele começa a ser realmente preconceituoso e a ser maléfico, e ele acaba sendo miserável com Franz, assim, ele não tem nenhum pingo de piedade, assim, ou de compaixão, ou de empatia por Franz, mesmo Franz não confessando que era judeu, porque aparentemente isso poderia sim ser um motivo, mas Franz não confessava isso, né? Então eles acabam tendo esse embate dentro do exército, e isso vai ficando evidente conforme os capítulos vão se encaminhando, e é muito interessante que eles começam aqui nesse capítulo começar a voltar para casa, né? Eles começam a ter essa dificuldade e sem recursos, aqui já sem alimentação, sem roupa, sem nada, eles começam a voltar de um lugar muito distante de casa, né? E aí eles começam a ter essa dificuldade também. E eu começo a olhar para esse capítulo e a sentir a esperança do Franz também, né? Porque como ele começa a sentir essa volta para casa sendo evidente, ele começa a voltar a ter esperança de que sua família poderia o encontrar com vida, ou que ele pelo menos encontraria paz, né? Depois de tantos capítulos e tantos detalhes e tantas forças que ele teve que se sobrecarregar. E pro Franz, eu acredito que, assim, para qualquer soldado, a guerra já é uma responsabilidade muito grande, já é uma dificuldade, um sacrifício muito grande, e esse é um ponto em que os homens dos nossos países, né, a maioria dos países, obrigam os homens a se alistarem no exército por conta disso, né, porque é uma responsabilidade da população masculina, mas é uma coisa que cada homem tem que lidar já com muita dificuldade, né? Então já é um peso muito grande lidar com isso, e para Franz, que era um cristão, era um peso dobrado, porque ele tinha que, além de lidar com o peso de ser cristão na guerra, ele tinha que lidar com os princípios e com as pessoas que estavam ali, com os soldados que nunca entenderiam o porquê ele fazia as coisas da forma como ele fazia, né? E aí a gente começa a olhar que o Franz, ele começa aqui a ter um pouquinho mais de liberdade com a língua, né? Porque tem uma parte aqui que ele fala com o capitão
E eu vou até dar uma lida aqui para os irmãos terem noção, porque eu não vou saber explicar muito bem. Mas ele fala assim, o tenente ele volta, né? E aí Franz estava ouvindo o rádio. E aí começam as notícias, né? E ainda era 1º de maio, a guerra só acabou no dia 8, oficialmente, né? E Franz, ele tava ouvindo as notícias quando o tenente passou do lado de fora. E aí Franz abriu a janelinha ali, colocou a cabeça pra fora e aí ele fala assim, eu ouvi as notícias, eu quero expressar as minhas condolências. E aí o tenente estranha aquilo, né? Mas aí o tenente fala, mas como assim? O que foi? O que aconteceu? E aí Franz, ele simplesmente solta a frase que eu acho muito, muito debochadinho, assim, da parte dele, né? Que ele fala assim, não, é pior do que alguém da sua família ter morrido. O seu Deus morreu, né? E aí ele começa a contar aqui, e aí conta também que Hitler se mata, né? E tem toda a questão aqui do fim da guerra de fato, né? Porque aí já não tem mais o que fazer. Mas Franz aqui começa a ter uma liberdade de expressar o que ele havia falado em todos os momentos, né? Não só com as palavras, mas com as atitudes também. Então, eu começo a achar interessante os capítulos a partir daqui, assim. Eles começam a ter essa dinâmica de conversa e esses diálogos que muitas vezes nós temos essa vontade, mas que Franz, ele tem se segurado o livro inteiro, né? Então, aqui eu consigo, mais uma vez, olhar para Franz como uma pessoa comum, como um ser humano normal, e mais uma vez ter a esperança de que nós somos capazes de alcançar a fé que ele teve também, né? Sim, e nessa parte que o Franz, ele recebe a notícia, né, de que Hitler, ele acabou se matando, enfim, e ele comenta isso, seu Deus se matou. Eu acho que o mundo caiu ali, né, para os grandes defensores ali de Hitler, o que não é surpreendente pra gente, né, e pro Franz com certeza não foi, mas o quanto que é engraçado, né, como nós seres humanos somos. A gente deposita confiança em um ser humano ali, que naquele momento parece ser alguém muito poderoso, ninguém consegue vencer, mas a morte chegou ali pro Hitler, ele acabou perdendo. E qual que é o sentido da guerra agora? Qual que é o sentido de se defender um império nazista? Enfim, qual que é o sentido de tudo? E aí eles vão ter que fugir dali, enfim. E pra mim, ler isso me dá uma sensação de extremo alívio de imaginar. Inclusive, aqui que eu acho interessante, que o tenente Gutschalk, acho que o Franz, ele tava querendo eliminar ali os papéis, né? Tipo, eles estavam querendo ir embora e o tenente, não, a gente não vai se render, a gente não vai fazer isso, enfim. E o Franz, ele chega e fala, tenente, você precisa aprender algo importante. A maré mudou, agora é diferente. Até agora você deu as ordens, mas agora não pode mais me fazer mal. Por causa das minhas crenças cristãs, você quis acabar comigo durante toda a guerra. Agora as mesmas crenças cristãs vão ser a sua salvação durante toda a guerra. Vão ser a sua salvação, porque não irei entregá-lo por crime de guerra. Gente, que homem! Né? Ao mesmo tempo que a gente vê um Franz humano ali, ele continua nesse espírito de ser cristão, porque eu, honestamente, se chegassem, Fernanda, fala aí o que aconteceu, eu falo, revelo todo mundo aqui, aquele tenente ali, enfim, eu conto. Mas Franz, eu acho que até mesmo pra trazer um testemunho pro próprio tenente, né, da esperança de que ele pudesse se arrepender e escolher Jesus, né, como seu único salvador, Franz, ele decide não entregar o tenente. E pra mim isso é muito lindo. E aqui, o que eu acho muito marcante, que eu imagino que todos os que viveram naquele momento, né, uma voz no rádio fala, a Alemanha se rendeu, era ali então o dia 8 de maio de 1945, né, que é o fim da Segunda Guerra Mundial. E, gente, eu fico tentando imaginar a sensação de todo mundo ali, de que finalmente uma guerra estava se acabando. E eu queria comentar algo que eu vi, né, de publicação, que eu sigo o André Lagist, que ele é
Ele é formado em Relações Internacionais e ele comenta muito a respeito dos judeus, né? Ultimamente ele comenta muito da guerra em Israel, enfim, do crescimento do antissemitismo que a gente acompanha. E ele compartilhou no Instagram dele uma publicação de uma senhora judia que viveu ali, né, o período da Segunda Guerra Mundial. E ela comentando que ela teve netos, enfim, ela pôde acompanhar, né, a família dela continuando. E ela fala o seguinte, de que Hitler perdeu e ela ganhou. E pra mim, eu até li emocionada, porque imagina, né, porque lembrando, né, a Segunda Guerra Mundial, os nazistas perseguiram muito os judeus, né, foi o maior grupo de pessoas que foi perseguido ali na Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, você pode ver, a história conta isso. E pra mim eu acho muito marcante, porque era um povo que a ideia era que esse povo fosse exterminado, de que esse povo não existisse mais. E ver hoje, agora, 2024, uma publicação de uma senhora que passou, que enfrentou isso, ela falando Hitler perdeu e eu venci, pra mim, isso é emocionante demais. E a gente fica muito feliz exatamente porque não é da vontade de Deus exterminar um povo. O próprio Franz e a Helene comentavam muito isso com as crianças, né? Não é da vontade de Deus. Deus é um Deus que promove vida. Deus é um Deus que quer que a humanidade inteira viva em abundância. E uma das coisas que eu acho mais bonitas do livro de Apocalipse é quando o João, ele registra ali, né? No fim, que ele comenta de que quando Jesus voltar, são todos os povos, tribos, línguas, nações unidos ali para adorar a Deus. E os judeus também estarão ali no meio. E o quanto que isso é emocionante. Porque hoje em dia a gente ainda está em contextos de guerras. Ainda existem grupos que são fortemente perseguidos. Como os cristãos foram fortemente perseguidos, né, no período ali do período medieval. Enfim, e futuramente nós sabemos que seremos perseguidos também, mas existem povos que não têm país. Eu lembro dos curdos, que a gente chegou a comentar em um dos episódios, que os curdos são uma população que eles não têm um país definido. Eles são extremamente perseguidos. Existem muitos povos e eu fico pensando no quão maravilhoso será o dia que Jesus Cristo retornar, de que esses povos não vão ser mais perseguidos por ser quem eles são. E eles vão finalmente poder, juntos, né, todo mundo junto nessa diversidade, né, cultural, adorar e engrandecer o nome de Jesus por meio das suas línguas, enfim, dos seus dialetos, das suas culturas e tudo mais. Mas a gente vai chegando aqui no finalzinho do episódio e eu gostaria que cada um aqui fizesse então as suas considerações finais do que viram, né, nesses 2 capítulos, e continue aqui com a gente, então. Eu adorei essa temática desse livro, né? E a história que tem por trás, assim... Recentemente eu vi um filme que chama-se Nada de Novo no Front. E ele conta realmente como foi a história ali dos soldados, só que de uma vista dos soldados alemães, né? E justamente... no início, né, o protagonista, ele tá todo ansioso pra guerra, porque ele quer defender o país dele, ele quer defender a ideia e tudo mais, e passando o tempo, né, ele vai vendo que o quão sádico eram os alemães, o quão sádico tudo aquilo era, né? Tem até uma frase onde diz que as guerras, na verdade, né, são homens que não se odeiam se matando, e velhos que se odeiam dando ordens para esses homens, né? E não tem coragem de se matar. E o que é terrível, né, que é justamente o que aconteceu, né? O que acontece hoje em dia, né? A gente vem passando por um período bem complicado, né? Ainda mais da guerra em Israel, e a gente percebe
que essas guerras, né, no final de tudo, elas são sem sentido, né? Pessoas inocentes morrem, pessoas inocentes pagam o preço, né, de pessoas de alta classe, de alta patente, que simplesmente tem a ideia de tirania, tem a ideia de ser tirano, a ideia de ser um deus aí, como o próprio Hitler ele foi. E o que eu achei interessante, me fez lembrar de um versículo bíblico, Apocalipse 2:10, onde ele diz que não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então a gente tem que lembrar que por mais que nós sejamos cristãos e tudo mais, a gente ainda vai passar por muitas tribulações difíceis desse mundo. Como o próprio Cristo disse, né? Ossos ainda vão se partir. Mas assim como Franz, Helene, os filhos, a gente tem que lembrar que Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Salvador, e Ele, né, com Ele as tribulações são suportáveis. Uhum. É bem bonito a gente observar esse cenário, né? E a história de Franz, quando ela vai se encaminhando para o fim, eu começo a ter esperança. E, ao mesmo tempo, começo a fazer um comparativo com a volta de Jesus, né? Porque a gente começa a olhar para a história de Franz e perceber que ele vai enfrentando dificuldades que qualquer cristão enfrentaria se estivesse num período de guerra e que fosse fiel à palavra de Deus. Então, o Franz, ele tem ali muitas dificuldades a serem enfrentadas, mas ele permanece fiel, né? E aí, como o Lucas leu, aqueles que permanecem fiéis, eles vão herdar a coroa da vida eterna. Então, a gente consegue perceber que, ao final da guerra, o mal realmente vai perder, né? Ao final do grande conflito, o mal terá um fim. E é muito bonito a gente ter essa esperança, a gente ter uma vida com essa esperança, porque eu não consigo imaginar a minha vida sem pensar que tudo isso vai acabar, em que tudo isso vai ter um fim, porque é essa esperança que me move, é essa esperança que tem que habitar no meu coração para que eu tenha paz, para que eu tenha segurança de saber que existe um Deus lá em cima que está olhando para este mundo e está triste, está cansado, assim como eu estou, né? Então, eu peguei um versículo bíblico também que fala a respeito disso, mas eu gostaria realmente de ressaltar o quanto nós devemos continuar mantendo a nossa fé e a nossa esperança, o quanto nós não devemos abdicar e nem negociar os nossos princípios, né? Porque isso faz toda a diferença na hora que a gente enfrentar uma provação, na hora que as coisas realmente acontecerem e nos fazerem pensar no que a gente tem servido, no Deus que a gente tem adorado. E nós temos vivido num mundo em que realmente a história do mundo está no fim. Jesus, ele realmente está voltando. Então, nós conseguimos observar no contexto político, no contexto geográfico, a natureza tem dado sinais e nada do que está fora da Bíblia, sabe? A gente já tem esses sinais muito claros na palavra de Deus, então a gente consegue entender que isso está acabando e a gente consegue perceber esses sinais cada vez mais fortes. Então, a gente começa a prestar atenção mais, né? Se esse não foi um livro que despertou a sua fé ou a sua esperança, que ele seja agora, né? Nesse momento, para que você viva uma vida com um pouco mais de reflexão, com um pouco mais de alerta, não alarmismo, né? Não desespero, porque nós sabemos que nós vamos enfrentar períodos assim catastróficos na história humana, mas isso não pode ser o que vai nos impedir de ver Jesus voltar. Então eu vou encerrar com o livro de Romanos, que é um livro que me emociona muito. Romanos, no capítulo 12, o verso 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Eu não tenho muito o que dizer, os meninos já disseram tudo, mas até complementando aqui, a Júlia disse que o testemunho aqui da família do Franz, né, do Franz, possa ser um exemplo para mim e para você, possa nos motivar a vivermos como verdadeiros cristãos, né, para que mais e mais pessoas possam conhecer a mensagem de Jesus, as boas novas do Evangelho, para que eles possam saber que a maldade aqui no mundo, que essas guerras, que essa angústia, que todo esse sofrimento um dia vai ter um fim.
e que mais e mais pessoas possam saber mais a respeito de Jesus, porque esta é a vontade dele. Ele quer que se possível, todas as pessoas fossem salvas, né? Deus ama todas as pessoas deste planeta. E o mais legal de tudo isso é que ele convida a mim e a você a fazer parte disso, né? Nessa pregação do evangelho. Então, que a gente possa orar para que Deus derrame o Espírito Santo, para que a gente possa viver verdadeiramente como cristãos e que as pessoas conheçam a respeito de Jesus. Bom, muito, muito obrigada por você ter acompanhado esse episódio até aqui com a gente. Não esqueça de compartilhar, de curtir e comentar com os seus amigos. E siga a gente nas nossas redes sociais, ali no Instagram, @tuporém.podcast. E nos vemos então no próximo episódio. Um abraço e até mais!